Boa noite, irmãos, a paz do Senhor, mais um dia. Agradecemos a Deus por esse momento, por essa oportunidade de estarmos aqui, para cultuar o Senhor. Estamos cultuando a Deus agora dentro dos nossos lares, sabemos que esse é o tempo mesmo de estarmos dentro da nossa casa, mas graças a Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos concede estarmos aqui, podemos ouvir a palavra do Senhor, nós temos orado e o Senhor tem estado conosco, porque Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação, Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, nessa noite nós vamos buscar a Deus, vamos aquietar, o nosso espírito, vamos confiar em Deus, em tudo isso que nós estamos passando por esse momento difícil, todo mundo inteiro está passando, mas nós temos a certeza que o Senhor é conosco, que Deus tem nos guardado, Deus tem nos alimentado pela sua palavra, através do seu Espírito que habita em nós também, estamos sendo fortalecidos pelo Senhor a cada dia. Amém? A palavra de hoje que eu quero deixar para a nossa meditação, para a gente estar buscando aqui em Deus, está em 2 Coríntios, a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, 1, 2. Eu vou iniciar aqui no versículo 9, é um texto bem conhecido. E essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para estar ministrando para os irmãos nessa noite, em nome de Jesus. Então, 2 Coríntios 12, versículo 9, está escrito: Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar a Deus, vamos pedir que Deus envie sobre nós a sua palavra revelada, que Deus venha falar através da sua palavra, Deus venha agir em nós nessa noite. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus soberano, nós te agradecemos por mais essa noite, por podermos estar aqui na Tua presença, para, ó Deus, ouvir a Tua voz. Senhor, ó Deus, que tudo pode, que tudo sabe, que tudo conhece, o Deus que tem nos guardado, Senhor. Nós estamos passando por esse tempo, mas nós sabemos que o Senhor não nos abandonou, que podemos contar com a Tua presença. O Senhor tem estado no meio do Teu povo, tem guardado os Teus filhos, Senhor Deus. Venha trazer paz nos nossos corações, venha visitar os nossos lares, Senhor. Tira todo medo, toda angústia, toda preocupação, Senhor. Nós lançamos tudo, Senhor, no altar, debaixo dos Teus pés, na certeza que o Senhor está cuidando de nós, Senhor. Vem mais uma vez, eu te peço, em nome de Jesus, envia a Tua palavra revelada e fala lá no profundo dos nossos corações, Senhor Deus. Fortalece a Tua igreja, tira todo abatimento, todo cansaço, toda angústia, toda dor dos nossos corações nessa hora e envia a Tua palavra, Senhor, revelada, e venha abençoar nossas vidas nessa noite. É assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. O apóstolo Paulo, nós sabemos da importância, como ele foi importante na propagação do Evangelho, na obra missionária. E aqui a palavra do Senhor nos fala a respeito de... Essa palavra está em 2 Coríntios, no capítulo 12. Eu quero voltar a todo esse texto desde o início, para a gente ver uns pontos importantes que Deus quer nos falar nessa noite aqui. Então ele começa a falar, ele vai falar do seu testemunho, do testemunho de uma experiência maravilhosa que ele viveu com Jesus. No capítulo 12, versículo 1, ele diz assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem que, em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo, mas no que em mim vê, o de mim ouve. Bom, ele está dizendo a respeito de uma experiência que ele viveu com Deus, a respeito de um arrebatamento. Ele diz que nessa experiência ele foi levado ao terceiro céu. Ele recebeu de Deus muitas revelações ali no paraíso, Ele fala de
coisas assim inefáveis, né? Que não dá nem para se explicar. Ele viu coisas tremendas, maravilhosas. E ele diz que se ele tivesse se gloriar, né? Se envaidecer, ele não seria louco por causa das revelações grandes e profundas que ele recebeu de Deus. E ele dá aqui fala uma palavra que é muito importante, que eu quero meditar, ainda continuando a respeito desse testemunho, né? Ele fala que, no versículo 6, ele fala assim: mas obtenho que ninguém se preocupe com mim, mais do que em mim vê ou de mim ouve, né? Ele fala que se tivesse que glorificar, no versículo 5, ele fala só nas minhas fraquezas. Paulo está falando a respeito que ele era um homem que tinha a fraqueza, e nós vamos dizer que essa fraqueza que ele tinha era só a questão do pecado que está no homem, né? Pelo pecado lá, que quando ele fala, né? Que ele diz ali: que miserável homem que eu sou, porque muitas vezes faço aquilo que eu não quero fazer, porque é o pecado que habita na minha carne. Mas é uma fraqueza que ele está falando aqui, se referia também à questão da sua saúde. Nós vamos ver isso aqui um pouco mais na frente, né? A questão da fraqueza que o apóstolo Paulo ele vai falar aqui. Então, irmãos, ele tinha uma fraqueza, né, como disse aqui agora, e que ele estava se referindo aqui a isso, né, a respeito dessa fraqueza também, que era a enfermidade que ele trazia no seu corpo, né, enfermidade que ele tinha que lutar contra aquele mal, aquela enfermidade que estava sobre o seu corpo. Mas vamos voltar aqui então, para a gente não perder aqui. Então ele está falando assim: se ele tivesse que se gloriar, ele não seria nenhum nécio, ele não seria louco, né? Porque ele tinha motivos, né, para isso, devido às experiências que ele viveu com Cristo. Então, continuando mais aqui, então ele diz aqui: ninguém se preocupa comigo mais do que em mim vê. A preocupação do que as pessoas viam nele, o que as pessoas viam nele? Era um homem de Deus que fazia obra, mas também tinha aflições que estavam na sua vida. Que ninguém se preocupe comigo, além daquilo que vê, a respeito da fraqueza, da enfermidade também que tinha no seu corpo. Então esse é o início, né, que eu quero estar aqui meditando com os irmãos a respeito dessa passagem. Primeiro, a gente está vendo um homem, o apóstolo Paulo, um homem de Deus muito importante para a prova do Senhor, que viveu uma experiência tremenda com Deus, uma experiência que ele viveu, né, como ele diz, que não dá nem para se explicar, mas que também carregava com ele, né, na sua vida, no seu ministério, problemas, dificuldades, como é hoje você e eu também, que conhecemos a Deus, e não é o fato de nós termos a presença de Deus, o Espírito Santo na nossa vida, que nós não temos enfrentado, né, obstáculos, dificuldades no meio do caminho, né, porque nós temos hoje a palavra de Deus, que não quer dizer que a gente está isento a passar por lutas e aflições neste mundo. Vamos continuar mais um pouco aqui para a gente estar indo para onde que Deus quer nos mostrar. Então ele diz assim: e para não que eu não me ensoberbecer com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exalte. Então, aqui que nós vamos entrar nessa parte aqui. Esse espinho na carne, como a gente fala que o espinho da carne realmente incomoda, né? Quando a gente se fura ali com uma roseira, aquele espinho fica ali, incomoda muito. É uma coisinha pequenininha, mas você passa a mão assim no dedo, você sente que aquilo incomoda, né? Enquanto a gente não tira aquele espinho, a gente não sossega, porque você passa a mão assim, dá aquela dorzinha, aquela coisa fica incomodando. E esse espinho na carne que ele está falando, para que ele não se engrandecesse, né? Então a gente vê aqui na palavra que alguns teólogos, né, falam a respeito de problemas que ele tinha com relação à saúde, problemas de enfermidade, que o apóstolo, né, aqui em Gálatas, a gente vai lá na palavra, a gente vê ele falando a respeito disso, de algumas aflições que ele sofria, né, do espinho na carne. Então, era a respeito de fraqueza, de enfermidade, que ele também carregava no seu corpo. Então ele fala assim que para ele não se exaltar, né, não ficar orgulhoso, vaidoso, que é algo também que Deus quer trabalhar nas nossas vidas, né, porque a Bíblia diz que Deus abate o orgulhoso, mas o humilde ele exalta. Foi-lhe posto um espinho na carne. E que seria esse espinho na carne? Como eu falei para os irmãos, né, alguns teólogos, né, nos falam que Paulo poderia ter contraído uma malária, uma enfermidade, né, devido à obra missionária na Ásia, onde ele fez a obra missionária, contraído uma enfermidade.
porque nós temos aqui alguns textos na palavra que nos mostram isso um pouco, mas eu quero ficar em Gálatas capítulo 4. Ele diz aqui, Gálatas capítulo 4, versículo 12, ele diz assim: se sede qual eu sou, Gálatas capítulo 4, versículo 12, pois também eu sou como vós, irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne pois foi uma tentação, contudo, não me revelaste desprezo nem desgosto, antes me recebeste como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Então ele está falando aqui que para os irmãos ali de Gálatas a respeito da enfermidade que ele viveu ali, que ele passou, e ele fala aqui que os irmãos receberam ele, com alegria, que a minha enfermidade na carne não foi uma tentação, para aqueles irmãos, Então Paulo enfrentava uma doença, uma enfermidade também no seu corpo. Ele fala desse espinho na carne. A gente crê que essa, pelos estudos, que essa enfermidade que estava sobre ele ali, para que ele não se engrandecesse, para que ele não ficasse soberbo, nenhuma soberba entrasse na vida dele por causa das revelações. Muitas vezes Deus ele tem derramado sobre a sua vida, às vezes nós temos, assim somos usados por Deus, tem irmãos que têm o dom para curar, outros para profetizar, outros têm o dom de curar, mas nós temos que ter muito cuidado com isso, porque Deus nos usa e nós somos somente vasos na mão do Senhor, a glória é do Senhor, a honra é do Senhor. O homem que tem um dom de Deus, uma unção, que Deus nos derrama para que a gente possa ser um instrumento para que o nome do Senhor seja glorificado através da nossa vida. Não para que eu me glorie, não para que eu seja exaltado, não para que o meu nome seja conhecido, porque o que tem que ser conhecido é o nome de Jesus, o que tem que ser exaltado é o nome do Senhor. Nós somos apenas canal, os instrumentos para que as pessoas, através da minha vida e da sua vida, possam conhecer a Cristo, aquele que salva, aquele que é o Senhor das nossas vidas. Então, aquele espinho na carne que ele diz, uma enfermidade que foi colocado ali, que Deus permitiu, para que ele não se ensoberbesse, não crescesse demais, se exaltasse. E muitas vezes Deus faz isso na nossa vida, Ele quer derramar os dons da nossa vida, e com os dons e com o som de Deus, vem para nós uma luta, uma perseguição muito grande. Às vezes pode vir até uma enfermidade como a de Paulo, mas isso contribui para o nosso bem, está contribuindo para o nosso crescimento, está contribuindo para que cada dia mais a gente saiba que a gente temos os dons, nós temos o poder de Deus e muitas vezes somos usados por Deus, mas Deus quer que a gente fique ali e saiba que a gente depende de Deus. A nossa dependência é do Senhor, que nós sempre vamos depender de Deus para tudo, não é verdade? Então ele diz aqui, concluindo aqui no versículo 15, ele diz que é feito, pois, da vossa exultação, pois vos dou testemunho de que, se possível, vós terias arrancado os próprios olhos para nos dar. Então aqui existe essa situação que algumas pessoas falam que é malária, ou ele poderia ter alguma infecção, uma enfermidade nos olhos, que ele fala aqui de os próprios olhos, eles, se fosse possível, eles estariam para dar para ele. Então Paulo, ele começa ali, ele tem uma experiência com Deus. Ele conhece esse Deus, ele vai lá para o paraíso, voltando lá para Gálatas, ele fala do seu testemunho, ele começa agora a relatar da sua fraqueza, e o problema que ele estava vivendo ali, o espinho na carne, isso era uma coisa que, quando ele usa esse espinho na carne, era algo que estava incomodando ele muito, porque é um espinho, que eu falei para os irmãos, é que nem uma pedra no sapato, quem entra ali, a gente vai andando, chega uma hora que você tem que parar num lugar, tirar o sapato e arrancar aquela pedra, porque aquele negocinho ali vai incomodando. Então era algo que estava incomodando ele, apesar de ele ter essa experiência, era algo que ele queria realmente, era algo que estava na vida dele, que trazia realmente uma grande dificuldade para ele. Naquele momento ele está ali, falando a respeito disso, esse espinho na carne, e por causa disso, para você ver que a coisa era uma coisa que estava ali, que incomodava, ele vai orar a Deus. Paulo vai orar a Deus, A palavra do Senhor fala que ele vai fazer uma oração, vai clamar a Deus em oração. E diz aqui, por causa disso, 3 vezes, versículo 8, pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então, ele vai orar e por 3 vezes,
ele vai fazer uma oração, creio, né? A Bíblia não relata aqui da maneira como foi feita essa oração, mas a Bíblia diz que ele vai orar a Deus, irmãos, 3 vezes. Ele vai pedir ao Deus o quê? Que Deus cure, que Deus tire aquele espinho da carne. Ele vai fazer uma oração, falar, Senhor, põe as tuas mãos, repreende essa enfermidade, não sei, mas ele vai pedir a Deus que em oração que Deus faça algo ali por ele. Interessante que a gente vai passar aqui por um momento agora, por um caminho, eu quero trazer os irmãos sobre a oração, né? Você tem orado? O que você tem pedido a Deus? Qual é o teu espinho na carne, vou dizer, aquilo que está te afligindo, que está te incomodando, tudo que você está pedindo a Deus? E muitas vezes, né, a gente vai pedindo a Deus em oração, como Paulo pediu, e a palavra fala em Mateus 7,7, né? A Bíblia fala assim, pedir, bater e buscar, aquele que pede, né? Mateus 7,7, né? Que pede recebe, que busca achará, que bate, a porta se abrirá. E Deus fala que nós somos maus, né? Continuando lá esse texto, né? Em Mateus 7, lá e aí para frente, nós somos maus. Se o filho pedir um pão, a gente não vai dar uma pedra. Se pedir um peixe, a gente não vai dar cobra. Assim Deus, Jesus fala, né? Tem boas dádivas para dar para nós. Mas eu quero pensar no seguinte propósito com os irmãos nessa noite. Tudo que a gente pedir em oração, a gente pedir, bater, vamos ter uma resposta de Deus. Nós vamos ter uma resposta de Deus na nossa oração. Não quer dizer que necessariamente que aquilo que você está pedindo em oração hoje, que Deus vai te dar isso que você está pedindo. Você vai ter de Deus uma resposta da tua oração. Pode ser que você receba aquilo que você está pedindo. Pode ser que a resposta da oração que você está esperando em Deus seja algo que realmente venha, que venha te agradar, que seja aquilo que você quer. Mas pode ser que não seja. Não quer dizer que você está pedindo, batendo e buscando, que aquilo que você está pedindo, batendo e buscando, que vai ser necessariamente isso que você vai receber, irmãos. Eu quero que você pense nisso nessa noite, a respeito daquilo que nós estamos colocando em oração diante do Senhor, para que você não venha a ficar assim, né? Estou orando a Deus, mas Deus não me responde. Eu estou pedindo a Deus, nada acontece. Será que Deus já não te respondeu? E a resposta que Deus te deu não é aquilo que você espera receber e esperava ouvir de Deus e você está insistindo na mesma oração? Paulo está pedindo, às vezes a gente fica naquele texto, né? Pedir, vai receber, mas nós vamos receber de Deus, sim, uma resposta. Nós vamos receber sempre de Deus, né? Daquilo que nós estamos colocando. Deus sempre vai nos responder. Mas a resposta de Deus pode não ser para você hoje aquilo que você realmente esperava ouvir de Deus, né? E você às vezes acha, eu estou orando, Deus não me responde, será? E Deus já não te respondeu? E a resposta de Deus não foi agradável a você e você talvez já está insistindo naquilo? Paulo vai pedir aqui em oração, né? Nem sempre, irmãos, a nossa resposta das nossas orações vai ser como, por exemplo, aquela resposta que Deus deu para Ezequias, né? Ezequias, ele orou ali ao Senhor, e a Bíblia diz que quando Isaías veio, vamos lá em Isaías 38, só para a gente ver rapidamente, Isaías 38, quando o profeta Isaías chegou e falou para ele a respeito, né, que Deus falou que ele colocasse em ordem a sua casa, porque Deus ia recolher. Então ele diz aqui, Isaías 38, né, voltando lá para o texto, só para a gente parar um pouco e pensar, né? Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio com ele o profeta Isaías, né? Veio ter com ele o profeta Isaías. Ele disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. A mensagem de Isaías foi para uma mensagem dura, né? Uma mensagem de morte. Ele veio só para dizer, põe tudo em ordem, porque Deus vai te recolher. Então ele virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Quando veio aquela mensagem para ele, a Bíblia diz que ele orou ao Senhor, que ele foi buscar a Deus, que Deus fizesse algo. Aquela notícia para ele foi um baque muito grande, né? Ezequias também naquele momento ele não queria morrer. A morte para a gente, eu sei que ninguém quer morrer, mas nós sabemos que nós vamos estar destinados à primeira morte, mas a morte, e nós estamos passando agora com tantas mortes, né, irmãos? É um momento muito difícil, a perda, a gente para a família, para a pessoa que está indo também, é um momento difícil para todos nós, mas ele orou ao Senhor.
Ele vai clamar a Deus, como Paulo também fez a sua oração, como você está fazendo a sua oração, ele vai orar. Quando veio aquilo ali, ele vai orar, como você hoje. Ah, aconteceu isso, surgiu um problema na minha vida, é um problema no meu trabalho, é um problema com meu filho, é uma doença que entrou. O que você vai fazer? A primeira coisa, você vai orar a Deus. E é isso que nós fazemos hoje, como eles faziam também. E Deus vai responder alguma coisa para você, como respondeu para aqueles homens. No caso de Ezequias aqui, ele, né, a Bíblia diz que ele disse, lembra-te, Senhor. Ele vai orar, ele vai, né, ele diz aqui, lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Ele vai fazer uma oração mostrando, falando com Deus que ele foi íntegro, que ele foi fiel. Ele chorou muito porque aquela notícia para ele foi um abalo muito grande, né? O homem, ele sabia que Deus ia recolher ele, e ele não queria, né, passar ali por aquele momento, por aquela morte. Ele queria talvez, quero viver, quem não quer viver, né, irmãos? Ele queria viver um pouco mais. Ele viu uma notícia muito difícil, é que nem se chegasse para você hoje, alguém falasse, irmão, você vai morrer, Deus falou que você vai morrer, você ia se desesperar, você tem a família, tem as pessoas que você ama, você tem a sua vida, tantos planos, isso tudo ia ficar agora, e você ia ficar em desespero. Ele ficou chorando, irmãos, ele chora, ele clama a Deus, ele vai apresentar para Deus que era um homem fiel a Deus. E aí a palavra diz que Deus falou o quê? Deus mandou o profeta voltar lá, versículo 4. Então veio a palavra do Senhor e disse, dizendo, vai e diz Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, acrescentei aos teus dias 15 anos. Então ele alcançou a misericórdia de Deus naquela oração. Uma resposta de uma oração maravilhosa, né? Uma resposta que, né, talvez Ezequias não esperava, mas Deus, ele vai ouvir aquela oração e vai dar 15 anos, né? E vai falar aqui algumas instruções para ele a respeito da enfermidade, e ele tem 15 anos que Deus acrescenta para ele. É uma resposta de uma oração que deixou o coração dele, creio, muito feliz aquilo, né? E Deus ainda, né, vai abençoar a vida dele, mais 15 anos, mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Né? A resposta de Deus poderia ter sido não, e ter sido recolhido. Então nós temos que estar assim preparados mas quando nós estamos orando para Deus, porque nós temos que aprender a ouvir a resposta de Deus, né? E concordar e aceitar aquilo que Deus está falando para a nossa vida. Muitas vezes a gente luta porque a gente não aceita aquilo que vem do Senhor, né? Aquela resposta que vem naquele primeiro momento é muito difícil para a gente suportar, e a gente não entende isso, a gente fica, né, angustiado com aquilo. Mas é nesse ponto que Deus quer falar com você nessa noite. Paulo orou, Ezequias orou, né, a resposta dele foi uma resposta muito boa. Mas Paulo, vamos ver o que Deus respondeu para ele, irmãos? Vamos ver qual foi a resposta que Deus deu para ele, porque ele queria o quê? Ele pediu para Deus que Deus, né, tirasse aquele espinho da carne. Ele queria o quê? Receber o quê? A cura, né? A fraqueza que ele tinha ali era uma enfermidade que ele carregava no seu corpo. Ele pediu que Deus, nas minhas palavras, que Jesus pudesse curar ele da sua enfermidade. E qual foi a resposta de Deus, irmãos, para ele? Versículo 9. Então ele me disse, então o Senhor respondeu, depois que ele orou, que pediu a Deus, né? A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então a resposta de Deus foi assim, eu não vou tirar o espinho da carne, Paulo. Eu não vou te curar. Você está me pedindo aqui, né, para que tire esse espinho da carne, ele vai continuar na sua vida. Essa foi a resposta que Deus deu para ele. Mas qual foi a reação de Paulo, irmãos, diante de uma resposta como essa? A Bíblia diz que ele falou assim que, então agora eu vou me gloriar nas fraquezas, nas minhas enfermidades. Vamos colocar as fraquezas, as fraquezas de Paulo, a gente vê que em muitos pontos aqui na Bíblia eles mostram isso, que uma das fraquezas dele era a enfermidade, que ele tinha, que uma pessoa enferma, né, com uma enfermidade, e fazer a obra do Senhor, muitas vezes, né, ele sofria ali com a enfermidade, que incomodava muito.
Então ele diz assim, então agora eu vou ter mais prazer, vou me gloriar nas fraquezas. Por quê? Porque ele disse que o poder de Deus estava aperfeiçoando. Deus falou assim, meu poder está sendo aperfeiçoado na tua fraqueza. Você volta um pouquinho antes aqui, né? O Senhor fala assim para ele, a minha graça te basta. Eu não vou curar a tua enfermidade, mas Paulo, o meu favor vai te alcançar todos os dias. A minha companhia vai estar contigo todo dia. Sabe o que quer dizer ter a graça de Deus, irmãos? A gente sabe que a graça é um favor não merecido, mas é você ser uma pessoa, vamos dizer assim, que você agradar a Deus. Você conquistou, né, o amor de Deus, a presença de Deus, o perdão, a misericórdia na tua vida. Deus olhou para você como ele olhou para Maria, como olhou para Paulo, e achou graça. E assim Deus olhou para a sua vida e para a minha vida e te chama de filho. Você é meu filho, você é minha filha. Eu me agrado dele, eu tenho prazer nele, eu estendo as minhas mãos sobre ele todo dia, sobre a tua vida todo dia, porque Deus tem prazer com a sua vida, Deus se alegra com você. Então Deus agora ele promete estar contigo, vai fazer uma aliança com a tua vida, ele promete cuidar de você, zelar pela tua vida, ele promete realmente estar contigo o tempo todo, guardando a sua vida. E a coisa é melhor do que isso? Eu não vou te curar, Paulo, mas a minha presença vai estar contigo todo dia. O meu perdão, o meu amor, a minha misericórdia, o meu perdão, a minha salvação vai estar contigo o tempo todo. Então olha só, irmãos. Ele não recebeu a cura, mas ele recebeu de Deus algo muito melhor que a cura. É ter Deus com ele, é ter a amizade de Deus, né? Vamos dizer assim, a amizade de Deus com ele todos os dias, como Abraão foi chamado amigo de Deus. Sabe o que é isso? Você receber de Deus, Deus falar para você, Paulo, eu vou estar contigo o tempo todo, a minha presença vai te acompanhar, eu vou te guardar como um filho, né? Porque a palavra ter graça é você, né, conquistar o amor, a simpatia de alguém a favor, né? Então Paulo, ele conquistou aquele amor de Deus, né, para ele, para a vida dele o tempo todo. Você tem a graça de Deus. Tem coisa melhor do que isso? Você hoje está passando as tuas lutas, as dificuldades, né? Mas você, às vezes, você esquece que Deus está com você e você está reagindo como? Diante das orações que Deus está te respondendo, muitas vezes você reage, muitas vezes reclamando, Deus, porque Deus não me ouve, Deus não ouve minha oração, Deus ouve. Só que, preste atenção, a resposta da oração vai ser realmente a vontade de Deus, não é aquilo que você quer. Porque Deus tem um plano na sua vida, ele vai fazer com que aquele plano venha se cumprir. O que Paulo recebeu de Deus foi algo muito maior e melhor, né, do que a cura, porque agora Deus caminhando com ele, a presença de Deus foi muito melhor. E talvez você não entenda isso hoje, porque você está pedindo a Deus uma resposta de oração e você não entende que Deus, ele tem um plano, né? E o plano de Deus para a tua vida é muito maior e melhor do que talvez você esteja pedindo hoje para Deus realizar na tua vida. O que ele tem para realizar é algo muito maior e melhor. Olha só o que aconteceu com Paulo. A cura era importante, mas o que ele recebeu de Deus foi muito maior e melhor do que ele esperava. Por isso que ele diz que ele teria mais prazer nas fraquezas, né? Com as enfermidades mesmo no corpo, ele tendo a enfermidade, mesmo ele tendo as perseguições, como ele diz, as injúrias. Por quê? Porque ele sabia que Deus estava aperfeiçoando, ele estava derramando o poder dele sobre a vida dele, aperfeiçoando o poder na vida desse homem, irmãos. Então eu quero que você, nessa noite, medite nessa palavra que Deus está nos falando aqui e vamos pensar assim, meu Deus, eu estou orando, mas Deus não me responde, Deus ouve a tua oração e conhece bem a tua oração. Mas Ele está preparando para você um plano muito maior e melhor que você nem imagina. Talvez além daquilo que você está pedindo, talvez não tenha nada a ver ainda, porque o plano de Deus vai além daquilo que você está pedindo para Ele. E Ele está realmente trabalhando na sua vida, está preparando. Muitas vezes a resposta já veio, você não está aceitando, mas por quê? Porque Deus tem para você o que Ele tem para você é muito maior e melhor do que aquilo que você está pedindo. O que Tiago fala? Pedis, né? Tiago 4 fala lá, pedis e não recebeis, porque pedis maus. Pedir para seres manjares, para prazer, sua carne, então pedimos realmente. Muitas vezes a gente faz uma oração, a gente pede algo para Deus, porque
a gente quer aquilo porque a gente quer, que é uma vontade nossa, é um prazer nosso, é um desejo nosso. E Deus sabe disso, porque Deus conhece o coração e a mente do homem, irmãos. Nós não podemos esquecer de uma coisa, irmãos, que a gente sempre fala na igreja, a gente sempre está pregando as mensagens, tem que sempre lembrar disso para os irmãos, não é verdade? Deus, você tem as suas vontades, né? Você tem os seus desejos. Né? Se você perguntar para mim hoje, ou perguntar para você, irmão, o que você gostaria de Deus na sua vida? Então você tem muita coisa, né? Das coisas que eu gostaria de ter, eu tenho vontade de ter isso, daquilo, eu tenho minhas vontades. Tenho os meus desejos, tem aquilo que eu almejo. Né? Muitas vezes a gente não consegue aquilo que a gente quer, porque nem tudo que a gente tem vontade a gente tem na vida, né? A gente vai aprendendo assim, né? A gente tenta algumas coisas, consegue, outras não, né? Por isso que a gente também vai, né, vai se desesperar, na vida é assim mesmo, né? Mas e Deus? Deus também tem a sua vontade. Deus também tem os seus planos. E quando se diz a meu respeito, Deus tem a sua realização e a sua vontade na minha vida. Ah, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, seja feita a tua vontade. E qual é a vontade de Deus para a minha vida? A vontade de Deus para a minha vida é a mesma vontade realmente que eu também tenho? É a mesma coisa? É a mesma... Ah, Deus tem uma vontade para a minha vida que é igual àquilo que realmente eu penso. Será? Paulo queria uma cura. Deus falou, não vou te curar como curou Ezequias, mas a minha graça vai te acompanhar, Paulo. E Paulo, ele reage de uma maneira, né, maravilhosa. Ele vai gloriar a Deus, sabendo que a presença de Deus, o poder de Deus na vida dele é bem maior, é bem melhor do que a cura de uma enfermidade. Talvez hoje você tenha que entender isso, que a presença de Deus na tua vida, que o poder de Deus está sendo aperfeiçoado e muitas coisas estão trabalhando na sua vida, é bem melhor e melhor do que talvez aquilo que você está pedindo, que Deus falou, não vou fazer isso porque eu estou trabalhando assim na sua vida, eu estou consertando a tua casa, eu estou consertando a tua vida, eu estou entrando na tua vida para mudar muitas coisas na tua vida. E o que eu tenho para você hoje é isso, é mudança, é transformação, é derramar o meu poder, a minha unção sobre a tua vida. E talvez isso que você está te pedindo hoje, Deus fala assim, não é isso que eu quero, não é isso que eu tenho para você. Primeiro eu quero mudar aqui, eu quero transformar aqui, eu quero te mostrar a minha glória, eu quero te mostrar que eu sou Deus, eu quero te mostrar, mas depois eu vou fazer aquilo que eu tenho para fazer na tua vida. Talvez que você está pedindo para o Senhor hoje. E qual é a tua reação? Você talvez não esteja reagindo como Paulo. Como, por exemplo, o exemplo de Davi, né? Davi também, a Bíblia nos fala que Davi, ele teve um relacionamento que Deus não se agradou, que quando ele se casou, né, com Betseba, a esposa de Urias, que ele colocou ali na frente do exército para morrer. A gente viu toda aquela artimanha, tudo aquilo, né? E a Bíblia diz lá que a criança, né, que a Betseba engravidou, depois que ele habitou com ela ficou grávida. Ela mandou dizer para ele que tinha engravidado. E o que acontece? Davi, ele vai orar a Deus pela criança, né? Porque a criança vem, 2 Samuel, ó, vamos ver lá, 2 Samuel capítulo 12, né? Vamos ver aqui esse texto. Ele vai pedir a Deus, né, pelaquela criança que estava vindo. A gente viu que foi um relacionamento que Deus, né, não se agradou, mas gerou um filho. E a Bíblia diz assim, no capítulo 2 Samuel, capítulo 12, versículo 15, então diz assim, então Natã foi para sua casa, 12:15, né? E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente, a criança ficou doente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi e vindo passou a noite prostrado em terra. Ele orou, buscou, adorou a Deus pela criança, porque a criança ficou doente. E aí o que acontece? A criança vê a morte, os servos dele ficaram, né, naquela situação, falamos com Davi, não falamos. Aí ele viu um movimento, perguntou, só para a gente resumir aqui, ele perguntou o que tinha acontecido e eles estavam sem coragem de falar para ele que a criança tinha morrido. Aí um deles falou, a criança morreu e tudo. E aí depois que ele soube da notícia que a criança morreu, qual vai ser a reação de Davi? Né? A Bíblia fala aqui, né? Versículo 19 fala assim, viu porém Davi que os seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança era morta, pelo que disse aos seus servos, é morta a criança. Ele respondeu, morreu.
Ele estava orando a Deus pelaquela filha. Ele tinha cometido um pecado, mas Deus, né, ele pediu a Deus que, né, aquela criança, né, que Deus pudesse salvar aquela criança, foi ferido e tudo e tal, mas Deus agiu ali segundo a vontade dele. E a Bíblia diz que Deus levou a criança, mesmo ele tendo orado, pedido a Deus, né, Deus não agiu ali com misericórdia como agiu com Ezequias, né, e agiu de outras maneiras com misericórdia também. Então ele diz aqui, então Davi se levantou da terra. Ó, a criança morreu, Davi. Ele não questionou a Deus, ele não ficou bravo com Deus, mesmo ele estando errado no pecado. Muitas vezes a gente está errado no pecado, mas a gente questiona a Deus muitas coisas, a gente não aceita muitas coisas na nossa vida, a gente quer questionar a Deus ainda, perguntar o porquê. Ele se levantou da terra, lavou-se, se ungiu, mudou de veste, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para a sua casa e pediu pão, puseram diante dele e ele comeu. Então ele adorou a Deus. Ele entrou na casa, né? Ele entrou na casa do Senhor e adorou a Deus. Foi louvar a Deus, foi glorificar a Deus. Essa foi a reação de Davi. Ah, mas ele estava errado e tudo, ele estava errado, mas era um filho, irmãos, era uma criança que estava ali, sendo gerada. E ele adora a Deus, mesmo com a criança, depois de morta, Deus recolheu aquela criança. Então, o que eu quero dizer, isso que eu quero dizer para os irmãos, a oração de Davi também não foi respondida, não foi. Ele queria que a criança estivesse viva, mas Deus recolheu a criança, até para realmente castigar ele pelo erro, pelo pecado. Mas mesmo assim, né, Davi não se afastou de Deus, ele não murmurou, não blasfemou, nada. Então o que eu quero dizer nessa noite para você é isso, que Deus, ele não ouviu a tua oração, mas Deus tem os seus planos e propósitos na sua vida que ele vai cumprir, né? E ele vai fazer a tudo segundo a sua vontade, não segundo aquilo que você quer. Não é isso que a palavra diz? A palavra nos fala aqui, irmãos, tem duas situações que nos mostra isso, né? Eu quero ver aqui, antes de terminar, em 1 João, Epístola de João, 1 João, capítulo 5, né? Porque assim como nós temos nossos desejos, nossas vontades, Deus também, a sua vontade Ele tem, e a sua vontade é soberana. A vontade de Deus é soberana, né? Então, em 1 João, capítulo 5, diz assim, versículo 14, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Segundo a sua vontade, se orarmos, pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve, né? Ou seja, Deus vai nos dar a vitória, nos ouve é que Deus vai realizar, vai nos dar aquilo, né? Não fala pedir, bater, buscar, é verdade, mas a resposta de Deus vem, né? Segundo a sua vontade, nós vamos receber, né? E tem mais outros textos que nos falam sobre isso, né? Em Filipenses, né? Até um texto que nós colocamos na igreja esse ano, no início do ano, capítulo 2, versículo 13, diz assim, porque Deus é quem efetua em nós tanto o querer como realizar, segundo o que? A sua boa vontade. Então está falando de um Deus que Ele tem a sua vontade, Ele tem os seus propósitos na nossa vida, né? E para finalizar, nós temos aquela passagem, né, de Mateus, todo mundo conhece, o Getsemane, né? Quando Jesus ali, estava no Getsemane andando com os discípulos antes de ser levado para o martírio, para a crucificação. Desculpa, irmãos. E Jesus sabia o que estava prestes a acontecer, né? Para ele ser levado para o Calvário. A Bíblia diz que ele orou ao Pai 3 vezes, a parte de mim esse cálice, na última oração ele, Pai, se não for possível apartar esse cálice de mim sem que eu beba, contudo, né, seja feito a tua vontade. Então Jesus está falando com o Pai que a vontade de Deus é soberana, já que não pode passar esse cálice em mim sem que eu beba, amém, eu aceito, eu concordo, eu recebo a tua vontade. Então eu quero deixar aqui nessa noite para nossa meditação essa palavra do Senhor no teu coração. Deus, né, Ele já ouviu a sua oração está diante do Senhor, né? Mas Deus, Ele vai realizar tudo segundo a sua vontade, né? Não fique desesperado, não se preocupe, porque Deus tem preparado para você coisas boas. Ele diz que nós que somos homens, né, nós que somos maus sabemos boas dádivas, Deus tem coisas boas preparadas para você, que vai além da tua oração.
vai muito além daquilo que você está pedindo para Deus, né? Você está pedindo isso e Deus tem, além disso que você está pedindo, tem muitas coisas para realizar na sua vida. Nós sempre temos falado, né? O melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus está por vir nas nossas vidas. Muitas vezes a gente está ali em oração pedindo algo a Deus. Deus fala assim, muitas vezes para você que Ele já tem tudo preparado. Deus fala muitas vezes para a gente nesse sentido porque Ele já tem um plano realizado a respeito da sua vida. Ou muitas vezes Ele fala, eu sou Deus que estou te dando vitória, e você nem sabe que vitória que é, e de repente chega uma bênção na tua vida que você nem imagina. Você está pedindo por alguma coisa, Deus vem, traz uma bênção, uma vitória que você nem imagina, um dinheiro inesperado, uma situação na sua família que Ele está transformando. Eu estou te entregando umas vitórias. Que vitória, meu Deus, lá na frente você vai entender o que é. Por quê? Isso quer dizer que você está orando por aquele propósito, e Deus ele tem um propósito que é bem diferente daquilo que você está pedindo para realizar na tua vida. Mas hoje, eu quero dizer isso para você. Paulo, quando ele recebeu aquela resposta de Deus, que Deus falou para ele em outras palavras, não vou tirar o espinho da carne. Paulo, ele se alegrou com o Senhor. A graça de Deus, para ele foi realmente motivo de muita alegria. Ele entendeu isso. Ele diz, vou me gloriar nas fraquezas, da minha enfermidade, nas perseguições e tudo que eu estou passando, porque quando eu sou fraco é que eu sou forte. E hoje Deus está falando isso para você. Ele já ouviu a sua oração, meu irmão. Talvez você já até recebeu a resposta e você não entendeu ainda que se a resposta não foi aquilo que você esperava receber, não é que Deus te abandonou, não é que Deus tem o pior para você, Deus tem o melhor para você. E que a resposta que vai vir para você é algo realmente de Deus, algo maravilhoso. Deus tem algo muito maravilhoso para entregar na sua vida, bem maior e melhor do que aquilo que você está pedindo. Alegra o teu coração em Deus, porque desde o momento que você se coloca em oração para pedir a Deus, Deus está ouvindo a tua oração. Só que Deus, Ele tem planos para realizar na sua vida e Ele vai nos conduzir aos seus propósitos, né? Muitas vezes na oração Ele nos mostra, Ele nos fala, e a gente às vezes endurece um pouco o nosso coração, a gente não é aquilo que a gente espera receber, se entristece achando que Deus me abandonou, Deus não vai me dar isso que eu estou pedindo, Senhor, o que vai ser de mim? Ele está preparando algo bem maior e melhor para a sua vida. Você pode ter certeza disso, em nome de Jesus. Então continue orando. E seja a resposta que for. Se for uma resposta que não te agrade, mas não se preocupe com isso não. Porque Deus ele tem algo muito maior e bem melhor para a sua vida. Não se tristeça não. Saiba que Deus está trabalhando para realizar grandes coisas na tua vida. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por essa noite, pela Tua palavra, Senhor. Nós temos orado sim por muitos propósitos pela nossa família, pela nossa vida espiritual, material, emocional, e sabemos que o Senhor já recebeu as nossas orações. Não é que o Senhor vai ouvir, não, o Senhor já ouviu as nossas orações. Mas sabemos também que o Senhor tem planos para realizar na nossa vida, e tudo vai ser segundo a Tua vontade. E o plano de Deus, a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para a nossa vida, porque o Senhor tem para nós o melhor, Senhor. É assim, ó Deus, eu oro nessa noite para que o Senhor tire todo o medo, toda preocupação, e os irmãos que estão orando, permaneçam orando, para que ninguém venha desanimar ou pensar, Deus não ouve a minha oração, Deus se esqueceu de mim. Não, 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 pelo contrário, o Senhor já tem tudo preparado para nossas vidas, Pai, e eu sei que o melhor de Deus está por vir sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos, Senhor. Assim eu oro, eu te agradeço, continue abençoando a tua amada igreja, continue visitando os nossos lares nesse momento de tanta dificuldade, nesse momento de morte, de tantas, desse vírus que tem assolado os nossos lares, as famílias também. Mas que o Senhor está cuidando de nós, venha trazer paz aos nossos corações, Senhor. Venha confortar e consolar as famílias dessas pessoas que estão perdendo, Senhor, os seus entes queridos, Senhor. Visita mesmo o Brasil, o mundo inteiro, Senhor. Sopra um vento forte e venha repreender esse vírus para bem longe, Senhor. Destrói este mal, é o que nós te pedimos. Eu te agradeço, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço, em nome de Jesus.